Olá, caríssimos! Estamos aqui iniciando mais uma aula da nossa disciplina de Tecnologia de Processos. Na aula de hoje a gente vai conhecer um pouco mais sobre o processo de forjamento. Vamos conhecer então esse processo e vamos conhecer quais são as suas vantagens, principalmente em relação a todos os outros processos de conformação. Vamos estar conhecendo quais são as máquinas, quais são as ferramentas que podem ser utilizadas e vamos ver aí as suas principais operações, os principais processos que você pode executar. Ok? Vamos para a nossa aula? Vamos ter uma ideia então sobre o histórico do forjamento. Tá? Porque o forjamento é o mais antigo processo de metalurgia, tá bom? Ele remonta a ser mais antigo, aliás, do que a própria fundição, porque os materiais eles eram retirados da, dos minérios através do processo de forjamento. O material era inicialmente aquecido e com esse material aquecido ele era batido até sobrar simplesmente metal. Então era muito comum que para se tirar material dos minérios era preciso realizar um tipo de forjamento, alguma coisa que pudesse purificar o metal. Okay? Era um método comum sendo utilizado, inclusive é um dos métodos mais comuns para produção de material de ferramentas. Okay? Nós temos aí um longo período aí de guerras, onde através do forjamento foram criadas diversas armas para serem utilizadas, ok? Várias espadas eram criadas, as espadas que surgiram a partir do aço, elas surgiram a partir dessa nova tecnologia, onde se utilizava do forjamento e da têmpera, de tratamento térmico de metais, para poder estar realizando aí materiais. Precisamos então ter a ideia de que o forjamento ele sempre foi realizado através de um martelo, mas de um martelo manuseado por um ser humano, ou seja, era sempre um operador que precisava fazer o processo. O processo era feito todo manualmente, tá bom? Então, desses pequenos materiais, dessas pequenas ferramentas, que foram as primeiras que surgiram, o martelo e a bigorna, eram se criados então a maioria dos materiais forjados, ok? O material então o processo se dava através da força da pessoa, aplicando então um golpe sobre o metal para poder ir conformando, deixando utilizável na medida do necessário, ok? Mas então surgiram as máquinas. A partir da Revolução Industrial, nós temos a utilização de maquinários para poder estar realizando o forjamento, tá? Esses maquinários aí surgem principalmente aí, depois da criação da máquina a vapor, ok? E percebe-se então a utilização dessas máquinas que têm grande força para poder forjar então os materiais. Aqui você vê a forja acontecendo através de uma prensa, né? E então vamos conhecer um pouquinho sobre o material que ele é mais utilizado forjado, sobre o ferro. Tá? Então a gente precisa ter algumas noções aqui sobre esse material para poder estar entendendo como que a forja se dá, ok? É preciso ter uma ideia de que sempre foi compreendido que o metal, quando ele é aquecido, ele se torna mais maleável. Tá? Mas isso se dá exatamente por causa da microestrutura do material. Quando nós estudamos, por exemplo, a microestrutura do ferro, a gente entende que o ferro ele tem essa formação. Os seus átomos eles se formam de forma que a cada 8 átomos formando um cubo, tem presente um átomo no meio. Tá? Essa é a formação de cúbica com corpo centrado. Essa é chamada de CCC. Que é a formação, por exemplo, do ferro alfa, tá bom? Então, essa formação aí é a principal formação do ferro, é a formação mais comum que nós temos do ferro, tá bom? Porém, quando o ferro você atinge certa temperatura dele, ele muda a sua microestrutura. E em vez de ser um cubo formado por 8 átomos com um átomo no meio, ou seja, 9 ao todo, ele passa a ser agora
é formado com uma estrutura onde a cada 4 átomos, formando um quadrado, tem um átomo no meio. Essa passa a ser então a microestrutura de cúbica com face centrada. Ela forma ela forma um cubo e em cada cubo você tem na face dele um átomo, e isso faz com que seja então essa formação, essa microestrutura de cúbica com face centrada, que também é chamado de ferro gama, tá? Que a gente vai entender como que se dá isso daqui, entendendo um pouquinho desse diagrama. Esse daqui é o diagrama do ferro carbono, tá bom? Nós temos aqui na linha horizontal, nós temos aqui a quantidade de carbono no ferro, tá bom? Então nós temos que de 0 até 1% de carbono, né, de 0 até 2%, a gente pode dizer assim, são considerados então os aços, tá bom? Nós temos aços aí que vão de 0 até 2,2%, ainda é considerado aço, né? Os mais utilizáveis estão ali na faixa de 0 até 1,6% de carbono. Tá? A partir dali nós temos apenas ferro fundido. O ferro fundido vai até 6,67%, tá? São os ferros fundidos utilizáveis, tá? A partir disso o teor de carbono é muito alto, tornando o material praticamente inutilizável. Não pode ser utilizado dessa forma. Tá? Nessa formação aí, então, nós vamos ter a formação então desses tipos de microestrutura de metal. Então, o ferro ele tem a sua principal formação, a formação da perlita. A perlita é exatamente essa mistura desse ferro alfa, que nós chamamos ele de ferrita, com o ferro com teor de carbono. Isso formam pequenas camadas, são chamadas emelas, e elas formam o grão do material. Tá bom? Nós estudamos como se dava a formação de grão na fundição. Então essa formação de grão no ferro, ela se dá então formando camadas, formando amelas entre ferrita e a mistura de ferro com carbono, a perlita, tá bom? E essa formação ela se dá principalmente ali quando nós temos de 0 até cerca de 1%, de 0 a 0,8% de carbono. É assim que se dá essa formação de ferrita com perlita, tá bom? Se você tem uma taxa muito pequena de carbono, menos de 0,2%, você vai ter somente ferrita, tá bom? Você vai ter você vai encontrar poucos pontos de perlita no seu aço, tá? Mas a partir de 0,02 você já vai ter maior formação ali de perlita nesse material, tá bom? O que você vai ter é que a partir do momento em que você começa a aquecer esse material, antes de tratar isso, a partir de 0,8% de carbono, você vai ter ainda essa formação de perlita, mas no entorno do grão, no contorno do grão, você vai ter uma formação de cementita. O que é essa cementita? Ela é essa formação química aí de para cada 3 moléculas de ferro você vai ter uma molécula de carbono, tá? O seu cristal vai estar formado assim. A cementita em si ele já é um material de muito mais dureza, tá? E essa cementita ela começa a se formar então no contorno do grão. Entre um grão e outro você tem essa formação de cementita. Isso vai dar mais resistência ao material, mas também se tiver em alta quantidade vai deixar o material mais quebradiço. Então se procura balancear essas quantidades para manter então o material ao mesmo tempo mais plástico e elástico, ok? Então é muito importante para o ferro. O ferro, inclusive, ele é um material que nesse ponto ele aparece com esse maior grau de elasticidade e de plasticidade. Ou seja, é um material que você consegue aplicar a ele altos esforços e ele consegue, sofrendo deformação, ter retorno dessa deformação depois que você retira o esforço. Ou seja, ele é um material elástico, né? Mas você também tem uma certa plasticidade do material, ou seja, você aplica um esforço sobre ele e ele vai ter certa deformação, a qual não vai se retornar, ok?
Então essa plasticidade ela pode ser requerida e essa elasticidade também ser requerida, tá bom? O aço é um dos materiais mais elásticos e isso é muito importante. Isso é muito utilizável em diversos produtos os quais são necessários. Isso também significa que ele pode suportar altos esforços, ele vai ter flexibilidade para suportar esses esforços, ok? Mas essa plasticidade no aço, já partindo para a parte plástica, onde ele sofre deformação e ele não retorna, essa plasticidade ela também pode ser requerida, mas ela é requerida mais para ser utilizada para você conseguir manusear o material, para você conseguir produzir o seu produto, para você poder dar forma ao material. Tá? A plasticidade, após o material estar pronto, ela não é mais requerida. Após o seu produto estar terminado, ela já não é mais tão requerida dessa forma, ok? Então, para isso, o aço ele consegue apresentar então toda essa plasticidade durante o processo e depois que ele sofre o encruamento, ele mantém plástico e menos plástico, o que para a produção é muito útil, ok? Mas vamos estudar aqui como que nós fazemos para ter maior plasticidade e somente no fim do produto a gente ter a elasticidade, que é o que nós queremos. Tá bom? Então essa plasticidade, essa maleabilidade do material, nós conseguimos aumentar quando nós atingimos a fase austenita do aço. E quando se dá essa fase austenita? Se dá exatamente quando ele tem aquela estrutura CFC, aquela estrutura cúbica com face centrada. E isso vai se dar principalmente no aço quando você consegue elevar a temperatura dele até uma determinada temperatura aonde ele atinja essa fase. Ok? O aço ele começa a atingir então essa temperatura aos 727 graus. Ok? A partir dessa temperatura, então, ele começa a se tornar um aço austenítico, tá? Mas isso acontece principalmente, você vai ter com que o aço se torne totalmente austenítico quando ele tem 0,8% de carbono, que é quando você encontra exatamente este ângulo de encontro, onde tem o teor de 0,8% de carbono e a temperatura de 723 graus. Então o que a gente tem aqui? Estudando aqui então esse aço, a gente consegue verificar o que? A gente tem aqui a variação, né, que vai de 0% até 6,67% aqui de carbono. E nós vemos que até 0,8% aqui é aquela formação que eu disse. Você vai ter ferrita com perlita, tá bom? E a partir de 0,8% até os 2%, você vai ter formação de perlita, tá? Com cementita, tá? Principalmente no contorno do grão. E quando você começa a elevar a temperatura do aço, aí você vai ter modificações no aço, você vai ter modificações nas suas fases, entendeu? Se o aço tem baixo teor de carbono, o que vai fazer é que ele vai se tornar muito mais ferrita com o passar o aumento de temperatura, tá? E a temperatura crítica do aço é de 727 graus Celsius. A partir daí, você consegue atingir outras fases do material, tá bom? Então, se você tem um material que ele está entre 0,2% de carbono até 0,8%, quando você atinge 727 graus, o que você vai ter? Você vai ter uma formação aqui, ó, de ferro gama com ferro alfa. O que é o ferro gama? O ferro gama é a austenita, é aquela estrutura de cúbica com face centrada, tá bom? Então, quando você tem esse aumento de temperatura, você tem a formação dessa austenita. O aço ele passa a ser austenítico, entendeu? E ele vai ser austenítico, então, misturado com o ferro alfa, tá? Então você vai ter essa mistura de a perlita começa a se perder, ela começa a se tornar austenita junto com a ferrita. E isso
no material que vai de 0,2% até 0,8%. Tá? Se você tiver um material que ele é 0,8% de carbono, ao atingir os 727, a partir dos 750 graus, você vai ter somente austenita, tá bom? Por quê? Porque você tem esse ângulo aqui, ó. A partir de determinadas temperaturas, você começa a ter somente austenita, tá? E isso acontece tanto no material que você tem de 0,2 até 0,8%, você vai ter ferrita com austenita, e a partir de determinada temperatura você vai ter somente austenita. No material de 0,8 até 2% de carbono, 2,06% em média ali, você vai ter ferrita, você vai ter perlita com cementita. A partir dos 727 graus, você vai ter austenita com cementita, tá bom? E chegando até a temperatura máxima ali de 1100 graus, 1170 graus, você vai ter então a formação só de austenita, tá bom? Isso indo até os 2% de carbono, tá? A partir de 2% de carbono, aí você não vai ter formação de austenita, ok? E essa formação de austenita, então, ela vai ser a partir dos 910 graus, 912 graus, você vai ter só austenita trabalhando com aços menores do que 0,8% de carbono, tá? A melhor forma de se atingir a austenita é tendo material de 0,8% de carbono a partir dos 727 graus. A partir dos 750 graus, por aí, você consegue ter somente austenita no seu aço, tá bom? Mas se você estiver trabalhando com aços que sejam menores a essa proporção, você vai precisar aumentar ainda mais a sua temperatura. E a mesma coisa acontece se você tiver aços maiores, com quantidades maiores de carbono. Também você vai precisar aumentar mais a sua temperatura para atingir somente a austenita. Quando você atinge o material austenítico, você tem um material muito mais maleável, um material que você consegue trabalhar ele, que ele ao mesmo tempo ele vai estar se recristalizando, ok? E você tem um material que ele vai ter uma melhor maleabilidade, ok? Você consegue trabalhar melhor. Por isso que na forja você trabalha com altas quantidades de calor, para poder atingir a essas temperaturas aonde o aço está mais maleável, aonde ele está numa estrutura que é uma estrutura que ocupa mais espaço por ser uma estrutura CFC, mas que ao mesmo tempo permite com que os átomos se distribuam melhor no aço. E com isso você consegue ter uma melhor maleabilidade, você consegue trabalhar melhor o material. O material ele fica mais trabalhável, ok? É importante você conhecer essa estrutura aqui, principalmente se você estiver fazendo a técnica mecânica. É importante conhecer essa estrutura, porque essa estrutura também determina as propriedades do material. Então, quando você está trabalhando, por exemplo, com tratamento térmico, você também vai precisar atingir altas temperaturas para você ter essa recristalização, e você vai precisar também fazer com que essas temperaturas depois elas atinjam níveis de temperatura com velocidades mais controladas. Então você vai precisar fazer com que o seu aço ele se resfrie de forma rápida. Você vai precisar fazer revenimento, atingir temperaturas menores para ter certo nível de recristalização ou de formação de outros materiais, como a cementita no contorno do grão. Tudo isso é importante conhecer para você poder trabalhar o material. Forjar o material não é simplesmente dar a forma a ele, mas você também precisa dar as propriedades do material que você tem interesse, que você deseja obter do material. E para isso você precisa conhecer como é formado o material, que estrutura o material tem, que microestrutura ele tem, para poder dar a forma a ele e manter as propriedades que você deseja nesse material. Ok? Então, se você está trabalhando com aços de teores de carbono diferentes, você vai ter estruturas diferentes. Isso significa também propriedades diferentes do material. E é isso que, como técnico, você precisa compreender.
tá? Então, entendendo um pouco disso daqui, você já consegue entender que propriedades você vai ter. No material onde você tem mais ferrita, você vai ter um material mais doce, ou seja, um material mais maleável, mais dúctil, entende? Enquanto que no material que você tem mais formação de cementita, você vai ter um material que ele vai ter mais elasticidade, mas ele não vai ter uma ductilidade tão forte, tão presente quanto tem no material onde você tem ferrita, ok? Então, no material onde você tem cementita, você tem um material mais elástico, um material que ele tem mais resistência, ele vai ter maior resistência, tanto à tração quanto à compressão. Isso é mais próprio, por exemplo, para você formar molas, para você formar esses tipos de produto, onde a resistência é mais requerida. Contudo, você vai ter menor usinabilidade desse material. É preciso pensar nisso para pensar como você vai trabalhar o seu material. Toda essa estratégia cabe ao técnico entender como se dá essa estratégia. Ok? Vamos seguindo então com a nossa aula. Bem, sobre esse último slide, precisa se levar em consideração que aquele é o diagrama do ferro-carbono, tá? Então, dependendo da liga de material que você estiver trabalhando, será um diagrama diferente, ok? Cada liga de material, ela tem o seu diagrama e ela tem a sua formação de microestrutura. Tem materiais que, mesmo estando em temperaturas baixas, ela já tem uma estrutura de cúbica com face centrada. Tem materiais que existem formações de microestrutura diferente. Então, tudo isso precisa ser considerado, ok? Aquela é a do ferro e, como eu disse, o material mais utilizado hoje no mercado é o ferro, é o aço, então é preciso conhecer, vocês como técnicos precisam conhecer aquele diagrama, tá bom? Vamos partir então agora para o processo de forjamento. Dentro do processo de forjamento, então, a gente encontra dois processos básicos, tá? O processo que a gente conhece como forjamento em matriz aberta, ou também chamado de forjamento livre, que ele se dá dessa forma aqui. Ele é realizado quando não se utiliza-se matriz para fazer o forjamento. Então você pode fazer o forjamento forçando determinados materiais simplesmente com martelo, entendeu? No caso aí a prensa, enquanto a prensa está fazendo esse esforço, distribuindo esse esforço sobre o material, ela está conformando esse material aí, dando uma forma para ele, mas sem utilizar uma matriz. Essa matriz daria uma pré-forma, já daria uma forma exata para o material. Com a prensa, você simplesmente com a prensa, utilizando o martelo, você estaria conformando conforme a necessidade que você precisa. Você conseguiria dar uma forma diferenciada que não é próprio de uma matriz, tá? Então aqui a gente vê os principais processos, tá? A gente vê anéis laminados. Aqui embaixo vocês conseguem ver a prensa da Villares Metal, que é uma prensa muito grande, muito forte para poder estar realizando esse processo aí, tá? E você vê diversos outros materiais aí, ok? Diversos processos, operações que eu vou estar explicando aqui para vocês. Então, as principais operações elas são recalque, o estiramento, o alargamento e a furação. Essas são as principais. Se vocês olharem aqui nesses pequenos vídeos, vocês vão ver o recalque está acontecendo principalmente aqui na sua direita, no canto superior, esse ponto aqui, ó. Quando você vê aqui, ó, o recalque acontecendo, você vê que a prensa ela simplesmente força sobre o material, fazendo o material então diminuir na sua espessura, e isso vai aumentar na largura em todos os lados, ok? Então no recalque acontece principalmente esse tipo aí de processo, tá? Aí nós temos o estiramento. O estiramento ele vai fazer com que o comprimento do material ele aumente. Ele seria esse processo aqui na sua direita, no canto inferior, tá bom? Nesse processo aqui, você vai trabalhando o material
para que ele aumente no comprimento. Então vai forçando o material a aumentar no comprimento ao longo de todo o material, tá? Então se utiliza-se aí uma ferramenta um pouco mais fina, ok? Para ir fazendo o estiramento, ok? E finalmente nós temos ainda o alargamento. O alargamento aí você procura aumentar o material na sua largura, ok? Então utiliza-se uma prensa mais grossa, ela é bem similar aqui ao processo do recalque. Você encontra o processo do alargamento aqui no seu canto inferior esquerdo. E nesse processo aqui, então, você aumenta a sua largura do material, forçando então o material para ele aumentar na largura, ok? É muito comum utilizar seu alargamento para poder ir trabalhando o material, inclusive para fazer com que ele tenha uma forma redonda. É muito comum utilizar esse tipo de processo aí para isso, tá bom? E finalmente você tem a furação. Com a furação, que é esse processo aqui no centro, na tela, na parte superior da tela, na furação, então, você abre um furo no centro do material. E isso você vai fazer simplesmente forçando o material. Normalmente se utiliza uma ferramenta pontiaguda. Isso vai fazer com que o material ele se desloque mais para as laterais e você possa então abrir esse furo. Esse processo é muito utilizado principalmente para a fabricação de engrenagens, tá bom? Quando você quer fazer engrenagem forjada e essa engrenagem ela é muito grande para ser feita uma matriz, então você realiza esse processo. Você faz inicialmente uma furação, depois você vai trabalhando o material. Você pode ver aqui no seu centro, na parte inferior, você vai trabalhando o material para ir tendo um alargamento e um estiramento. Ou seja, você vai aumentando o furo e trabalhando para que o material ele fique ao mesmo tempo concêntrico, mas que você tenha as propriedades requeridas desse material aí, ok? Essas então são as principais operações que se podem ser realizadas em forjamento com matriz aberta. É bom lembrar que o forjamento em matriz aberta ele não é muito utilizado na indústria de produção em larga escala, tá? Por se tratar exatamente de um processo artesanal. Você tem aí a fabricação de cada um dos processos de forma bem lenta, bem trabalhada, onde depende muito do operador para estar realizando esse processo, ok? Então vai se trabalhando cada metal de forma devagar. Isso daí é muito utilizado para fazer peças bem específicas. Você tem, por exemplo, uma engrenagem que seja muito grande, que ela precisa ser fabricada. Você tem determinados materiais que serão utilizados em algum processo, em alguma máquina de grande porte que vai ser fabricada. Então para tudo isso se utiliza esses processos de forjamento, tá bom? Onde é um processo menos usual na indústria comum, onde você vê ele sendo utilizado principalmente nos fabricantes de aço, ok? Partindo aqui para entender um pouco mais sobre esse processo, uma coisa que a gente precisa entender é a deformação do material. Okay? Quando nós temos aí o recalque, nós temos uma deformação que ele forma essa barrila. Ele dá um barrilamento, ele dá uma forma de barril ao material. Isso se dá principalmente porque a deformação do material ela segue fibras, ok? Ele vai seguir a conformação do grão. Então o grão ele vai tendo atrito entre si e vai conformando o material dessa forma. Então você tem o atrito entre os grãos para poder estar formando esse aspecto de barril, ok? Que faz com que o material se desloque, ele aumente a sua largura, mas ele aumente partindo do centro vertical do material, ok? Aonde há a maior concentração aí de material. O material vai indo do centro para depois ir para as bordas, tá certo? É dessa forma que você tem aí o aumento, a sua deformação de material, o aumento na largura, ok? E isso então com isso você vai ter aí áreas de fluxo restringido,
ok? Devido principalmente a esse atrito aí do material, atrito com a matriz, tá? O processo de deformação ele é efetuado então por compressão direta, é isso que nós devemos ter em mente. E o material ele escoa de forma perpendicular na direção da aplicação da força. Como o material ele vai começar a escoar na perpendicular e não vai ter mais espaço para ele escoar, a direção então que ele vai tomando do centro da peça, ele vai seguindo então para as bordas. Então ele vai formando esse aspecto de barril. Tá? Esse processo é usado geralmente para peças grandes, tá? Ou quando o número a ser produzido é muito pequeno, como eu disse para vocês no último slide. Tá? Então isso daí não esse tipo de processo ele não compensa para se fazer, ele não compensa fazer num processo em larga escala, tá? E ele é utilizado quando não é possível fazer as matrizes, porque as matrizes são muito caras. Qualquer matriz para forjamento, ela já é um processo caro, não é barato a fabricação de uma matriz. Ela requer um material, um aço bem mais resistente, um material mais resistente, e não é simplesmente isso, ela precisa ser trabalhada, a usinabilidade desse aço normalmente é mais complicada e precisa passar por tratamentos térmicos. Durante esses tratamentos que precisam ser bem realizados, podem aparecer aí ainda o aparecimento de trincas ou de outros problemas. Então tem um risco aí na produção de matrizes, o que faz com que esse tipo de ferramenta seja muito cara. Então quando não se utiliza a matriz, quando se percebe que a matriz vai ser muito cara por processo, se utiliza outros processos que é no forjamento com matriz aberta, tá bom? Então é esse o processo que acontece aqui. E você tem a simples ideia de que para o material dúctil você vai ter então esse efeito de barrilamento, que ele é um efeito bom, tá? Enquanto no material frágil você não vai ter isso, mas ao mesmo tempo você vai ter a quebra desse material, tá? O material ele não vai suportar essa força de compressão sobre ele e ele vai tender a ter a ruptura. Vamos agora estudar o forjamento em matriz fechada. O forjamento em matriz fechada, então, você utiliza então de uma matriz, ou seja, uma forma negativa da peça, para poder estar dando forma a essa peça, ok? Dando forma ao material que vai conformar a peça, tá bom? Então você tem determinado material, ele já foi pré-aquecido, esse material então você coloca ele na máquina que está montado com a matriz. A máquina vai fazer o esforço para que esse material aquecido ele se conforme, ele tome a forma da matriz, ok? Então, basicamente é utilizada então uma matriz superior e uma matriz inferior, certo? E no centro vai o material, também chamado de blank, tá? E esse material, ao ser comprimido, então ele vai tomando a forma da matriz. Coisa simples assim, que vocês conseguem entender. Uma das coisas que é preciso entender é que todo forjamento em matriz fechada ele vai gerar uma rebarba. Por que ele precisa gerar essa rebarba? Porque assim, há uma dificuldade em dimensionar a quantidade exata de material, tá bom? Então, nessa dificuldade, tanto de dimensionar, quanto na dificuldade desse material ele ser bem distribuído no forjamento, é colocado um pouco de material em excesso. Esse material em excesso, então, ele vai formar essa rebarba. É comum formar essa rebarba, tá bom? Mas para que se evite de ter grandes rebarbas, o que se utiliza é a calha de rebarba, ok? É um pequeno canal na matriz, para que quando o material forjado ele se dissipa de rebarba aí, ele chega até aquela calha e por ali ele preenche essa calha, o excesso de rebarba caia todo na calha, ok? Isso vai fazer com que não exista uma rebarba além do necessário, ok? Porque se você tiver uma rebarba muito grande também, há a possibilidade da peça forjada não entrar ali na matriz de rebarbação depois, porque depois essa rebarba ela é retirada através do puncionamento, através do corte feito como se fosse uma estampagem, tá bom?
Então, aqui na última imagem aqui vocês conseguem ver qual que é a deformação do material, como que se dá essa concentração de material, ok? Então o material ele vai se concentrando e principalmente vai se formando, mantendo as suas concentrações de material ali onde há a necessidade. E isso precisa ser pensado, vocês vão ver agora que deve ser pensado a conformação do material. Então, quando você tem aqui, por exemplo, nessa fabricação de biela, nesse forjamento de biela, o que se inicia fazendo? Se inicia distribuindo o material. Como que se distribui? Você começa a fazer um forjamento aberto, ou mesmo pode ser utilizado uma matriz menor para poder ir distribuindo esse material. Fazer com que o material ele se concentre principalmente aonde há mais necessidade do material no formato da sua matriz, no formato do seu produto final. Então se faz uma primeira bordadura, depois um encalcamento para fazer essa distribuição do material. Isso faz com que se forme menos rebarba nos pontos onde há necessidade de menos material e que não falte material nos pontos onde há necessidade de mais material, ok? Então, após o encalcamento, aí sim você faz uma primeira pré-forma, ok? A pré-forma ali ela vai acontecer, por exemplo, ali no centro já da matriz, né? Tanto a bordadura quanto o encalcamento, eles também acontecem na matriz ali, você consegue ver a numeração aqui, ó. No número 1, esse é o ponto onde se faz a bordadura, e no número 2 aqui você consegue ver aonde acontece o encalcamento, tá? Para depois você fazer a pré-forma. Depois que bateu a pré-forma, né, na máquina montada com a matriz vai bater essa pré-forma, finalmente você vai dar a forma final, ok? Com as medidas finais ali do seu forjamento, ok? Ele bateu a forma final, aí sobrou apenas a rebarba. Depois você coloca em outra máquina, nessa segunda máquina você vai estar fazendo então a rebarbação, ok? Na rebarbação então você retira esse excesso de material aí, deixando apenas a parte que será utilizada. Provavelmente será usinada depois para ter as medidas corretas necessárias. Aqui no fim você vê uma matriz que ela foi cortada para poder ser estudada aí qual que é a forma dos grãos, como que ficaram as fibras dentro da peça. Okay? Então você vê que as fibras ficaram bem distribuídas, formando aí totalmente a peça. Tá? Essas fibras aí elas reforçam o material, produzindo aí uma resistência maior, principalmente resistência à ruptura e resistência à tração. Tá bom? Essa daqui seria a máquina de rebarbação. Então você vai ter um punção no formato da peça que você pretende retirar, ok? E a matriz de rebarbação, que ela vai cortar esse excesso aí de material. Tá bom? Também no formato, seguindo o formato do punção ali. Tá bom? Aqui nós temos uma biela que ela é forjada. E as bielas forjadas, elas têm então maior resistência. Tá bom? Elas têm maiores resistências à tensão. Nós vemos aí que ela suporta a tensões de até 700 megapascal. É uma tensão muito alta aí, uma tensão de tração, tá bom? E na de compressão de até 350 megapascal. Então, uma biela forjada aí você consegue aumentar então o uso dela, a vida dela, ok? E você consegue fazer com que ela também possa ser utilizada em processos com mais que necessitam resistência a demais esforços, tá? Seguindo aqui, ó, nós temos, por exemplo, esse operador que está realizando esse puncionamento, ou seja, está realizando aí esse forjamento de uma chave. Nós vemos aqui a chave após forjada, né, ela é colocada aí ao lado e depois ela vai partir para a rebarbação, tá? Então você tem uma pré-forma também da chave, depois você tem o forjamento propriamente, que já vai dar o molde da chave, e finalmente você tem a rebarbação, tá?
Após isso, tudo que você vai ter aqui é um breve acabamento, que aí você utiliza métodos de abrasão para poder fazer esse acabamento. E você tem a sua chave forjada, que é uma chave com muito maior resistência. Vamos agora estudar um pouquinho das máquinas. Quais são as máquinas que são utilizadas? Existem dois tipos de prensa básico aí que são mais utilizados no processo de forjamento, que são as prensas excêntricas, onde a deformação ela se dá por impacto e ela não é uniforme, tá? Essa deformação ela não se dá de forma uniforme. Mas essa deformação ela se dá então por impacto, significa que é dado pela velocidade da matriz e pela força com que é empregado essa velocidade, tá bom? Então essa matriz então ela bate com força para poder ir moldando o material, ok? Você ter então o resultado aí do material no formato do seu produto, ok? Uma das coisas que a gente pode levar em consideração é que cunhagem de metais, de moedas, ela também é um processo de forjamento, é um processo onde você dá forma ao material através de uma deformação plástica aí do material, utilizando matrizes, tá? Então você tem matriz superior e inferior e você coloca o metal lá no meio para poder ir conformando esse material. Aí você vê, por exemplo, uma moeda que foi cunhada em ouro, e por isso, e muito antiga, e por isso ela tem esse valor aí altíssimo, tá bom? Isso daqui é só um exemplo. Agora vamos conhecer as prensas hidráulicas. As prensas hidráulicas, elas se dão pela atuação então de um cilindro. Ela tem uma deformação que é uniforme, ok? Diferente então das prensas excêntricas. Nessas prensas, então, normalmente a deformação ela não se dá por impacto. Isso daqui vai ser simplesmente a deformação sendo realizada pela força aplicada. Essas prensas elas conseguem atingir altos esforços exatamente porque ela utiliza fluido sob pressão. Tá? E uma das principais diferenças que a gente vê da prensa hidráulica para a prensa pneumática é que na prensa hidráulica você utiliza um fluido que ele é incompressível, ou seja, que ele não sofre, esse fluido ele não pode ser comprimido, ele não pode ocupar menos espaço. Então, quando você coloca pressão sobre esse fluido, você consegue pressões muito mais altas, ok? Então, com uma bomba você consegue atingir aí facilmente os 50 bars de pressão aí para poder estar realizando, ok? E essa bomba aí ela vai se dar então principalmente pela ação desse cilindro. E nós vemos aqui, por exemplo, nessa prensa da Daniele aqui, um único cilindro que realiza, e nessa prensa da SMG são vários cilindros que fazem a ação da força, ok? E como a gente tem a ideia de que a pressão é força pela área, então o inverso também é válido. Você vai ter que a força que essa prensa consegue conceber é dado pela pressão vezes a área, ok? Se a pressão é força pela área, a força vai ser a pressão multiplicado pela área. Então, se você tem uma prensa com um pistão com uma área de atuação muito grande, com um êmbolo muito grande, ou seja, com uma área muito extensa, você vai ter uma força maior sendo aplicada, ok? Desde que a pressão também seja alta, tá? Esse é o funcionamento básico de um cilindro que vai estar atuando na prensa. E nós temos finalmente aqui as pequenas prensas pneumáticas, que elas funcionam basicamente de forma a bater, de forma como um martelo pneumático. E elas executam assim pequenos trabalhos de deformação. Que, como eu disse, as prensas hidráulicas ela tem muito mais força. Então, numa prensa pneumática, onde você trabalha com um fluido compressível, ou seja, você trabalha com ar comprimido, você não consegue atingir as mesmas pressões que você atinge
com um fluido hidráulico. Mas você ainda assim consegue conceber forças bem altas aí e consegue trabalhar com maior velocidade. Com prensas pneumáticas você trabalha com muito mais velocidade para poder atingir aí a, a força necessária e otimizar o seu trabalho no forjamento livre. Tá legal? Vamos agora ver aqui uma pequena comparação entre peças fundidas e forjadas. As peças fundidas, elas têm grande possibilidade de aparecer problemas, de aparecer defeitos de fundição. Ok, você tem a formação de bolhas de ar, você tem problemas que podem acontecer devido a rechupe de contração, ok? Você tem a inclusão de areia quando é realizado a fundição em moldes de areia, tá bom? E tudo isso acontece no processo de fundição. Então, o processo de fundição, você tem um grande ganho com ele por ele ser um processo mais barato, por ser um processo fácil de ser realizado, ok? Mas, em contraste com o forjamento, no forjamento você vai ter um material que é mais resistente, onde a sua microestrutura vai estar mais compactada, mais preparada, ok? Então você vai ter uma microestrutura refinada, você vai ter peças mais confiáveis porque ele tem menos riscos a aparecer defeitos, né? Na fundição você tem muito mais riscos de defeitos. Você vai ter peças mais baratas. Aí existe um certo problema, porque a fundição ela requer um equipamento mais barato e o processo de fundição requer uma mão, acaba acontecendo de forma mais barata. Mas se você for produzir em larga escala, o processo de forjamento ele consegue conceber peças mais baratas, ok? Tudo isso há uma variação, porque também existe a fundição utilizando moldes usinados, e na fundição com moldes usinados também há produção em larga escala, tá? Então existe uma certa discussão sobre custos. Em alguns casos o custo de fundição será mais barato, em outros casos o custo de forjamento será mais barato. Isso precisa ser muito bem avaliado, tá bom? E finalmente você vai ter aí suas plantas de produção são mais adaptáveis a diferentes produtos. Também é algo discutível, porque na fundição, quando você trabalha com fundição em areia, você consegue facilmente moldar outro produto para ser fabricado. Enquanto que na forjaria com matriz fechada, você precisaria então poder fazer outra matriz, ou seja, você teria que fazer a fabricação de uma nova ferramenta para poder adaptar ao novo produto. Tá? Tudo isso deve ser levado em consideração. Na fundição você vai ter que criar um novo modelo, fazer as moldagens. Tá? A moldagem sempre vai ser feita na hora da fundição se for moldagem em areia, mas você vai ter que ter um novo modelo, ok? Bem, finalmente a gente pode fazer aqui um breve adendo sobre a relação entre usinados e forjados, ou seja, a comparação, na verdade, entre usinados e forjados, tá? Quando a gente tem um material que ele é forjado, o que a gente viu é que as fibras desse material, né, os grãos, eles se conformam formando fibras e essas fibras, então, elas tomam o formato do material, fazendo assim uma resistência, criando uma resistência maior no material. Enquanto que na usinagem você vai ter o corte dessas fibras, você vai ter o corte transversal da fibra. Isso acontece, por exemplo, quando você vê aqui nesse parafuso que foi usinado, você vê que na seção longitudinal desse parafuso aí, você vê que a rosca foi feita cortando o material exatamente nas fibras. Tornam-se então os filetes não assim tão menos resistentes, mas torna ele menos resistente do que se fossem filetes forjados, se fosse de uma forma forjada a deformação desse material. Se você repara aqui no seu canto superior direito, você vê a cabeça estampada do parafuso, onde as fibras do material elas formam a cabeça do parafuso, elas têm o formato, tá bom? Essas fibras então ele tem esse aspecto tremido porque a estampagem comprimiu o material, tá bom? Para poder ser revelado essas fibras aí foi feito ataque de iodo, que isso permite verificar
como que está a composição dos grãos do material, tá bom? Indo aqui nesses filetes aqui de rosca, tá bom? Você vê que os filetes eles estão cortados, eles cortam a fibra no sentido transversal ali, entendeu? Então você tem um filete que é um pouco menos resistente, tá? Outra coisa que deve se levar bastante em consideração é que na usinagem há perda de cerca de 74% de material durante a usinagem. Okay? Se você precisa fabricar determinado produto, se você pega um produto de 10 quilos, você vai acabar no fim com um produto ali de 2,5 kg, ok? Com material de 10 quilos, acabam 2,5 kg apenas, entendeu? E essas perdas elas são bem menores caso o material seja forjado, porque ele já é conformado, tá? Isso acontece tanto com os materiais forjados quanto com os fundidos. São materiais que já são preparados ao molde do produto final. Isso faz com que a usinagem seja a mínima possível, tá bom? Aqui a gente consegue verificar algumas peças que são forjadas, ok? Nós temos aqui o componente da quinta roda, ok? Que são os pino-rei. Então esse pino aí é o pino de fixação da carga ao caminhão, e eles precisam ser realmente materiais muito reforçados. E é preciso lembrar que então o forjamento ele reforça bastante. Ele faz com que o material ele tenha mais resistência mecânica, mais resistência à tração e mais resistência ao corte, tá bom? Chegamos aqui então ao final da nossa quinta aula. Hoje podemos estudar um pouco mais aí sobre o forjamento, sobre forjaria em geral, ok? Vou deixar aqui para vocês alguns vídeos, são vídeos simplesmente mostrando como que é realizado alguns processos, tá? Você tem aqui o forjamento em matriz aberta, tá bom? E você vai ter o link também de forjamento em matriz fechada. Então vai estar mostrando como na prática isso se dá. Tá bom? Lembro a vocês que na próxima aula nós estaremos tratando o processo de estampagem. Vamos conhecer todo o maquinário, todas as operações que são realizadas, ok? Vamos conhecer quais são as vantagens e as ferramentas para poder realizar esse tipo de processo. Bom, fiquem nessa então e até mais.